Olá, sou o professor Sidney e eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre uma proposta que eu já trabalho nas minhas aulas de história há algum tempo. Eu sou professor do ensino fundamental dos anos finais e também professor da educação de jovens e adultos. E a ideia é falar sobre jogos analógicos e propostas interativas para o ensino crítico. Eu produzo jogos analógicos e eu acho que isso tem muito a agregar para a educação pública, para o ensino mais crítico, para uma interação melhor com os estudantes. Bom, quero agradecer você que está assistindo o vídeo e ouvindo um pouco aí da minha trajetória docente, das minhas práticas em sala de aula, das minhas inquietações enquanto professor e dessas experiências que eu venho desenvolvendo em sala de aula. Então, mais do que apresentar jogos, sobre a criação de jogos analógicos, de propostas interativas no ensino de história, eu também gostaria de refletir um pouco com uma pergunta que já me acompanha há algum tempo. É uma inquietação que eu trago e que me motivou a produzir os jogos e a trazer, né, algumas experiências. Como criar experiências significativas de aprendizagem em um contexto cada vez mais marcado pela dispersão, pelo excesso de telas e pela padronização da educação? Então essa é uma pergunta aí que já tem me atravessado há algum tempo, e a partir dessa e de muitas outras inquietações que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo, que eu resolvi virar criador do meu material didático, de um material mais interativo, principalmente com jogos, com dinâmicas, com aulas que colocam o estudante ali em contato com a aula mais prática, justamente por essa pergunta, por essa inquietação. Principalmente jogos, questões analógicas. A gente está vivendo um período, né, histórico pautado por uma lógica algorítmica, onde as grandes big techs e os seus tentáculos, seus braços educacionais, de alguma forma se apoderaram da educação, e a gente está vivendo um processo de plataformização da vida, mas também da educação, né? Educação que é permeada pelo que acontece, pela dinâmica social, cultural do mundo. Então, toda essa plataformização que chegou na educação, que foi vendido como um discurso de gamificação, de interação, quando a gente vai ver na prática, significa muitas vezes exclusão. Significa uma padronização dentro de um mundo de escolas e de salas de aula especificamente extremamente heterogêneas, né? Então, a própria plataformização que vendeu pra gente essa inovação, essa interação, ela não consegue entregar isso. Ou talvez ela consiga entregar o que ela se propõe, né? Que a gente sabe que o fracasso da educação pública brasileira não é à toa, né? Ele é um projeto. Então, atravessado, permeado por tudo isso, nesse momento que cada vez é tirado mais dos professores a criação, a elaboração da sua proposta pedagógica, eu venho com essa ideia da gente produzir o nosso material. Materiais mais voltados para a heterogeneidade que a gente tem da sala de aula, materiais que dialogam com o currículo, com o que você está propondo, com as habilidades, com a BNCC, e materiais que tragam essa interação e que de alguma forma seja esse fio condutor para aproximar o estudante do conhecimento, né, historicamente sistematizado, aí como diria o Saviani. Bom, e aí, partindo dessas inquietações que eu observo, né, dos estudantes, da escola, do dia a dia, a gente vê turmas numerosas, pouco tempo para planejamento, infraestrutura bem limitada na educação pública em especial. Então, tudo isso traz algumas inquietações, é uma palavra que eu estou usando bastante, mas traz e faz com que essa proposta que eu vou apresentar aqui de criação e de uso
dessas ferramentas, desses jogos autorais, seja algo que, que consiga atingir uma parte considerável dos estudantes e não deixa a aula tão maçante, né, como muitos deles têm reclamado ao longo dos anos, principalmente para mim. Né, porque a aula de história a gente discute muito a sociedade, questões mais críticas, e eles sempre trazem isso. Então, outra pergunta também que eu quero colocar, será que inovação é apenas utilizar uma plataforma? Será que usar uma plataforma, uma atividade gamificada ali dentro da plataforma, será que isso de fato inovação? Né? Ou será que é só inovação? Uma coisa também que eu sempre trago nos meus jogos, que eu vou apresentar um por um aqui, que tem que ter uma intencionalidade. Uma intencionalidade casada com aquilo que a gente busca, casado com as habilidades da BNCC, e geralmente no ensino de história a gente traz essa intencionalidade num tom mais crítico, né, partindo de uma história mais crítica. Esses jogos analógicos, né, e essas propostas interativas para o ensino crítico é o que eu vou trazer aqui hoje. Bom, então, a gente tem um filósofo chamado Johan Huizinga. O Huizinga, ele vai dizer pra gente que o jogo em si, ele está presente na história humana desde que o ser humano ainda era caçador e coletor. E esses jogos, né, essas brincadeiras, essa coisa mais lúdica, ela vai influenciar na cultura. Então o ser humano já traz consigo essa questão do jogar, essa questão dessa interação, dessa cooperação e, por que não, até dessa competição, né? Claro, a gente vive num mundo extremamente competitivo, mas quando a gente traz para o aspecto da educação, a gente coloca alguns aspectos mais saudáveis dessa competição. Até para não virar uma coisa predatória, igual o nosso mundo já é. Bom, então, tem uma outra frase do Paulo Freire também, que eu trago muito comigo, que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Essa frase, né, ela vai dialogar com aquilo que eu acredito enquanto educador, porque a gente vai criando as nossas possibilidades, a gente vai trazendo aquilo que faz parte do dia a dia do mundo desses estudantes, principalmente estudantes de sexto, de sétimo ano, né, que vivenciam essas práticas de jogos, né, tanto digitais quanto analógicos, mas eu tento fugir o máximo possível dos digitais, porque eles já passam grande parte do dia na tela, e trazer isso que faz parte, que é referência para eles, que eles já estão acostumados, e colocar dentro de tudo isso, dessas mecânicas tradicionais de jogos, colocar os conteúdos do ensino de história. Bom, então, o meu objetivo enquanto professor não é simplesmente transmitir informações. O objetivo é criar situações em que os estudantes possam pensar, dialogar, argumentar e construir esses conhecimentos. E foi assim que eu comecei a criar esses jogos. E a criação desses jogos deu um salto qualitativo muito grande nas minhas aulas, né? Eu comecei a criar jogos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Comecei a criar jogos de tabuleiro, jogos de trilha, né? Esse aqui é um deles, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Comecei a criar jogos de cartas, com mecânicas mais tradicionais de jogos de cartas, de super trunfo, jogos de baralho, mecânicas parecidas com as mecânicas do Uno, entre outros jogos. E isso facilitou muito essa relação professor-aluno, essa relação história, que é algo muito subjetivo na maioria das vezes, a gente pôde concretizar, colocar de uma forma mais prática, e isso aproximou o estudante desse conhecimento aí sistematicamente organizado, né? Historicamente organizado. Bom, e aí também eu queria falar que o jogo, assim como o Huizinga falou, o Johan Huizinga, faz parte da experiência humana, o jogo faz parte da experiência humana. E levar isso para a escola de uma forma colaborativa, de uma forma didática e intencional, crítica, né, se tratando do ensino de história, é uma forma de aproximar, de conseguir transmitir não só os conteúdos, não só as habilidades, mas transmitir esse conhecimento histórico que é de grande valia para a gente formar, né, cidadãos,
sujeitos críticos perante a sociedade. Então, o outro autor, o Roger Caillois, ele vai demonstrar que os jogos assumem diferentes formas nas sociedades humanas. Né? Ele fala da estratégia, ele fala da simulação, ele fala da cooperação, da imaginação, tudo isso que está presente nos jogos. Né? Então, uma partida de algum jogo vai simular dinâmicas que a sociedade vivenciou, que a sociedade vivencia, que eles vivenciarão em algum momento. Então, de alguma forma, isso é significativo. E justamente por isso, esses jogos podem tornar as experiências, né, muito potentes, né, para uma aprendizagem. E o importante aqui é fazer uma distinção. Né? Eu não vou utilizar os jogos só para divertir, apesar que ele também tem esse caráter. A escola não é uma escola só conteudista, não é só a educação bancária, né, onde aquele estudante vai ser um depósito de conteúdos sistêmicos. A escola ela também tem o objetivo de divertir, mas o jogo nunca é só para isso. Ele traz esse elemento, esse componente importante, como um fio condutor para aproximar o aluno do conteúdo, mas o jogo ele tem um grande objetivo de ser intencional, de trazer com ele todas essas habilidades, todos esses conteúdos, que é muito importante para que esse aprendizado seja ainda mais significativo. Eu também não utilizo o jogo apenas como recompensa. Né? Esses jogos eles têm uma intencionalidade pedagógica clara. Eles buscam provocar reflexão, promover debate, estimular a participação e problematizar conteúdos históricos e sociais. Nesse sentido, né, esse trabalho ele vai dialogar muito com a pedagogia histórico-crítica social do Saviani, né, que ele vai beber lá no materialismo histórico dialético do Marx, do Engels, que traz essa perspectiva de classe, traz esse recorte mais crítico. Então eu sempre coloco isso nos jogos. Né? Alguns jogos também vai trazer uma perspectiva anticolonial, mostrando os saberes do sul global, aquele conhecimento que historicamente foi negado dentro da escola, que foi apagado dos povos originários, de todo mundo. Eu tento trazer, não só com os personagens, mas também com o visual gráfico em alguns jogos que valorize isso, né? E trazendo essa aproximação dos estudantes com essas culturas, com esses personagens, com esse conhecimento que de alguma forma houve essa tentativa de apagamento por uma história eurocêntrica. Eu busco esses jogos como uma forma também de trazer isso, né? De trazer uma educação anticolonial, de trazer isso para essa discussão, para esse planejamento escolar. Porque a escola ela tem a responsabilidade de garantir o acesso, né, desses conhecimentos para os estudantes. Mas isso não pode tornar a educação algo mecânico. A gente precisa não negar esses conhecimentos, mas, de alguma forma, fazer com que o ensino ele seja mais dinâmico, mais interativo, porque a partir da interação, esse estudante ele vai conseguir processar, entender, fazer inferências, trazer situações em que ele vive do dia a dia e trazer isso para essas dinâmicas, para esses jogos, para o pós-jogo, né, para as discussões, para os debates, para os desdobramentos que vêm depois disso também, que eu vou falar de cada jogo mais especificamente. Bom, por exemplo, quantas vezes na África a gente vê ela sendo mostrada como um continente apenas que foi saqueado e que forneceu mão de obra escravizada para os outros continentes, em especial a América, em particular o Brasil, que foi o país que mais recebeu africanos que foram escravizados. Eu tento trazer em muitos dos jogos a África antes de todo esse processo colonial. Os reinos, os impérios africanos, os idiomas falados, toda a questão cultural, a complexidade cultural, a geografia do local, as relações que esses povos tinham entre eles, toda essa ancestralidade. E alguns jogos trazem isso, né? Trazendo primeiro isso, para depois a gente fazer uma discussão, um debate sobre os outros elementos que também vão permear a cultura africana e a história afro-brasileira. Porque assim, a educação ela é um território em disputa. A educação está em disputa. Até hoje, a gente perdeu. Quem
tem o compromisso com a educação mais crítica, anticolonial, numa perspectiva de classe, sabe que a gente vem perdendo essa discussão ao longo do tempo para um ensino, principalmente de história, mais eurocêntrico. Só que nos últimos anos, nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, isso vem sendo ressignificado. Eu tento trazer tudo isso, né, ancorado aí em inúmeros autores, em inúmeras pessoas que também é resistência nesse sentido. Eu tento trazer isso para os meus jogos e para as minhas práticas. Bom, agora eu vou falar um pouco desses jogos, dessas práticas, né? Agora falei bastante do que me motiva, das perguntas que me atravessaram para começar a produzir esses jogos. E agora eu vou falar um pouco sobre esses jogos, que também faz parte do meu projeto de pesquisa de mestrado. Esse é o tema do meu projeto de pesquisa de mestrado, como esses jogos atingem os estudantes. E aí eu vou começar falando de um jogo que é o Sobrevivendo no Paleolítico. Não sei se a imagem está pegando bem aí, tá? Mas é um tabuleiro, é um jogo de trilha, um jogo de percurso, onde a gente tem 59, 60 casas que os estudantes vão percorrer. Eles jogam o dado e avançam as casas. Aqui, ó, nesses quadradinhos aqui brancos, tem desafios. Quando o estudante para na casa do desafio, ele precisa cumprir o que o desafio pede. Por exemplo, a casa 2. Você caçou um animal, avance 2 casas. Então aqui, todos os desafios vão dialogando com práticas dos caçadores-coletores nômades do período paleolítico da pré-história. Então, ao mesmo tempo que ele vai jogando, ele vai aprendendo como era a vida na pré-história. Tá? E depois do jogo a gente usa ainda o tabuleiro, usa isso aqui para conseguir fazer com que esses estudantes entendam. Então aqui tem uma questão visual. Esse jogo ele foi criado com a ajuda de IA. Criei o fundo em IA e coloquei os textos e outros elementos aqui usando o programa Canva, que me auxilia muito na montagem desses jogos, tá? Aqui, ó, Sobrevivendo no Paleolítico, e eu usei com os alunos, deu muito certo, tá? Eles sempre pedem de novo, mas eu acabo usando quando eu estou trabalhando o tema em sala de aula. E o objetivo, né, desse jogo aqui é trabalhar com as turmas de 6º ano a vida desses grupos humanos durante a pré-história. Então esses estudantes vão enfrentando esses desafios, vão entendendo isso. A ideia não é memorizar a informação, né? A ideia é, a partir do jogo prático, eles experimentarem esses problemas, e que muitos problemas, se você for ver a busca pela sobrevivência, sair, a gente pode dialogar com os problemas atuais, né, dos pais, das mães que vão trabalhar, que enfrentam os desafios do dia a dia, e ver também o que mudou, o que permaneceu de lá para cá. Então traz reflexões importantes. Então os estudantes passam a compreender que a sobrevivência ela dependia de conhecimentos complexos, estratégias coletivas, né, a coletividade aparece muito aí, e constante adaptação ao ambiente. Então esse jogo vem nessa perspectiva. Um segundo jogo que eu trabalhei com meus alunos se chama Super Trunfo do Renascimento. Ele segue a mecânica do Super Trunfo, onde você pega uma carta. Essa carta ela tem 5 atributos, vamos chamar de poderes, né? Esses 5 poderes, os estudantes vão competir entre si para ver quem tem mais pontos. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, a carta da camponesa e a carta do rei, que são antagônicos nesse processo, né? Por exemplo, tem diversas cartas, dos mais variados segmentos aqui. Ó, cada carta, essa aqui é a carta do rei, cada carta, ela tem 5 atributos: poder político, poder econômico, trabalho, apoio do povo e quebrou regras antigas. Se vocês notarem aqui, não sei se vai dar para ver, o rei, ele tem muito poder político e poder econômico. Ele tem 98 de poder político e 87 de poder econômico. Que a gente já está falando do Renascimento, onde você já tem a ascensão da burguesia, que são grupos que muitas vezes vão ter até mais poder econômico que o rei. Então o rei tem, mas ainda assim ele tem muito poder econômico, né? Você pega já a carta da camponesa, o poder político dela é 10 e o poder econômico é 7. Então, é muito baixo. E aí, por exemplo, se quem pegou o rei ganhar na escolha do atributo, né, eles tiram lá para o ímpar ou no dado, e aí escolhe o atributo, se quem pegou o rei escolher poder político, quem está com a carta do rei vai ganhar a carta da camponesa, porque a camponesa tem pouco poder político. E assim vale para os outros requisitos, né? Mas, por exemplo, se for a vez de quem está com a carta da camponesa escolher,
a pessoa escolhe trabalho. E aí em trabalho, a camponesa tem 99. Já o rei tem 4. E aí então a camponesa vai ganhar. E isso vai servir para a gente fazer uma discussão em sala. Por que a camponesa tem 99 de trabalho, o rei tem 4? Por que o rei tem poder político 98, a camponesa tem 10? Então isso vai trazer um desdobramento pós-jogo que vai fazer eles compreenderem melhor aquele período, as classes sociais que interagiam nessa dinâmica de poder. Então, esse jogo ele foi baseado numa perspectiva de classes, tá? E aí vai ter a classe, né, dos trabalhadores, a classe da nobreza, do clero, vão ter eventos históricos do período, invenções do período do Renascimento, tá? Entre outras coisas que vão aparecer aqui também. Então, é um jogo bem interessante. E que eles gostaram muito, porque eles competem e um vai ganhando cartas do outro. Tá? E esse jogo consegue trabalhar, né, essa questão dos grupos sociais, dos elementos históricos, do período renascentista. Aqui eu tive a preocupação de pensar em uma estética que eu usei as imagens centrais aqui do personagem, eu gerei via IA, mas toda a cartinha ela foi montada no Canva, né, colocado manualmente, os números, a pontuação. Cada pontuação aqui foi pensada, foi um jogo que demorou bastante para ser elaborado. E aqui a figura central, ela remete aí ao design gráfico de animes que eles estão acostumados, né? Então pensei nisso até para a própria imagem, né, se tornar mais atrativa para eles. Bom, o segundo jogo, né, foi um jogo que eu montei que se chama Navegações e Resistência. Aqui é a parte de trás da cartinha e aqui é a parte da frente da cartinha. Esse Navegações e Resistência é um jogo que eu peguei uma perspectiva anticolonial, de classe também, mas anticolonial. A ideia dele é colocar muitos personagens, povos, situações de grupos, né? Grupos étnicos, personagens históricos do sul global, das Américas, da África, principalmente. Então, vai ter os grandes navegadores, vai ter as grandes nações europeias que participaram dessa dinâmica de grandes navegações, mas vai ter principalmente os povos, as nações, os personagens da América e da África. E a ideia desse jogo, a gente pode fazer vários tipos de jogos com ele, porque cada categoria de cartas tem uma cor diferente. Então são 60 cartas, dividido em 10 grupos de 6 cores diferentes cada. Então a gente pode jogar vários tipos de jogos de baralho, do baralho convencional. A gente pode jogar o jogo de fazer trio, a gente pode jogar outros jogos. E com esse jogo aqui, eu fiz um desdobramento de usar as cartas, porque ó, cada carta tem um textinho depois falando sobre, tá? E eu usei essas cartas como material de uma pesquisa posterior que os alunos apresentaram sobre as grandes navegações. Então eles usaram as cartas, eles montaram a equipe deles, eles montaram, né, uma equipe de cada grupo, né? Um grupo montou uma equipe de uma nação europeia, outro grupo montou equipe de resistência, e eles tiveram que apresentar um trabalho em meio a essa dinâmica, apresentar para a sala o que eles fariam numa situação de imersão naquele período. Então eu usei as cartas para além do jogo. O jogo foi muito interessante, mas para além do jogo, o desdobramento com ela foi ainda melhor, né? Com esse jogo Navegações e Resistência. Um terceiro jogo também que vem na perspectiva, acho que já é o quarto jogo para não me perder, né? Já foi o Sobrevivendo no Paleolítico, o Super Trunfo do Renascimento, o Navegações e Resistência, e agora eu vou pro quarto jogo, que é um jogo que eu gosto muito. Esse aqui é um dos que eu mais gosto em relação à produção, em relação à intencionalidade dele. Esse jogo, ele... Deixa eu pegar 2 cartinhas aqui para explicar melhor, né? Essa aqui é do Bandeirante, eu vou deixar aqui, e eu vou pegar aqui. Bom, esse jogo, ele tem uma perspectiva anticolonial, uma perspectiva de dar voz aos personagens históricos do Brasil e da América Latina, tá? Ele chama Cartas do Sul. Na verdade, ele chama Memórias do Sul, né? Era o primeiro nome que eu tinha dado, era Cartas do Sul, mas depois eu troquei para Memórias do Sul. Aqui é a caixinha que eu fiz para ele produzir. Esse jogo também
ele foi produzido na mesma perspectiva dos outros. Eu montei todo o layout da carta no Canva e só a imagem do personagem central que foi produzido em A. Esse jogo aqui, ele é o seguinte: você vai comprando cartas, cada carta tem uma pontuação. Uma pontuação que vai de -6 até +6. As cartas de personagens brasileiros, latino-americanos, essas cartas, elas valem mais pontos, elas têm um valor positivo. Já as cartas de personagens europeus, descendentes de europeus, que cumpriram uma função como opressor na questão histórica, eles têm pontuação negativa ou até zerada, né? Mas geralmente é negativa. Por exemplo, a Dandara dos Palmares, ela tem +5 de pontuação. Né, foi uma grande líder do maior e mais importante quilombo da história do Brasil, então ela tem pontuação +5. Uma mulher negra, então isso tudo é levado em conta na pontuação. Já o Raposo Tavares tem pontuação de -4. Foi um bandeirante que caçou, aprisionou, escravizou e vendeu diversas nações, diversos povos indígenas. E aí eles vão comprando carta, falando, olhando, tendo contato com esses personagens, e no final eles vão, quando acabar o baralho, né? Quando acabar o baralho, são 32 cartas, acabou o baralho, eles vão somar. O que for carta positiva soma para mais, o que for negativo subtrai. No final, quem ficou com mais pontos ganha. Em meio a tudo isso, tem cartas de desafios. Muitas cartas aqui são desafios, ó. Por exemplo, aqui, ó, sistema de trocas e redes comerciais do Império Inca. Aqui, ó. Então isso mostra que aqui já existiam impérios com a complexidade, com comércio, com organização própria. E aí isso aqui vai trazer um desafio para o jogo. Por exemplo, essa daqui, ó. Inverte o sentido do jogo. Eu peguei muitas mecânicas do Uno para produzir esse jogo, com mecânicas também de outros jogos, de somar ponto e produzir. Então é um jogo que eu gosto bastante, né? Traz toda essa questão estética latino-americana, essa perspectiva anticolonial, né, com valorização. Metade dos personagens do jogo são mulheres, então teve essa preocupação também com essa questão de gênero, tá? Então é um jogo que eu gosto bastante, que foi produzido por mim e que mostra que dá para fazer, né? Que dá pra gente colocar, ter um ensino mais crítico, ter um ensino com essa perspectiva de reflexão e ao mesmo tempo também ser lúdico, tá? Ao mesmo tempo ser lúdico. Bom, agora o último jogo que eu vou falar, não, o último não, o penúltimo. Não, é o último mesmo. O outro eu não trouxe aqui, então eu não vou falar sobre ele. O último jogo que eu vou falar é um jogo que eu acho extremamente relevante. Ele se chama aqui, ó. Esse aqui eu não usei IA em momento algum para fazer. Ele se chama Escuta em Jogo. E esse jogo ele foi produzido a partir das falas dos meus estudantes da EJA. Os meus estudantes da EJA, todo início de ano, a gente tem um processo que a gente chama de processo de escuta. A gente para ouvi-los. Professores, equipe diretiva, a escola, para ouvir quais são os anseios, as preocupações que eles esperam e o que eles trazem, né, consigo, toda essa bagagem. E aí a gente vai registrando as falas significativas desses estudantes. E aí, desses registros, dessas falas, eu peguei falas que foram recorrentes, que apareceram mais de uma vez, e produzi esse jogo de trilha, né? O jogo começa aqui, joga o dado, vai avançando as casas, e em cada casa que tem um textinho é um desafio. E cada desafio desse foram falas significativas dos estudantes. Por exemplo, aqui, ó, buraco na rua. Coloquei um buraquinho aqui no jogo, até. A gente foi produzindo aqui para o jogo dialogar a imagem, né, a arte com o que está escrito. Buraco na rua. Então, ó, se você cair nessa casa, você caiu no buraco. Na frente da sua residência. Volte uma casa e tente resolver com a prefeitura. Então, caiu no buraco, volta uma casa. Então, tem desafios negativos, né, mas tem desafios positivos também aqui, ó. Mutirão de limpeza, né? Comunidade se juntou para fazer um mutirão, e aí você caiu nessa casa, você vai avançar 2 casas, porque isso aqui é algo positivo. E eles falaram, eles trouxeram isso. Tem uma carta, por exemplo, que uma pessoa tentando ser aliciada para a criminalidade. E aqui, se você aceitar ser aliciado, você vai andar 2 casas. Mas se você não aceitar, você vai voltar uma.
Você não aceitou o caminho mais fácil, então você volta. Muitos estudantes aceitavam. Quando eles chegavam aqui, se você aceitou o convite do último desafio, a casa caiu. Isso aqui foi uma fala deles, é uma fala significativa do estudante. A casa caiu. Fique 2 rodadas sem jogar para cumprir sua pena. Então, se ele tivesse. Os que aceitaram ficaram 2 rodadas inteiras sem jogar e acabou se prejudicando. Isso aqui simularia uma consequência de ir para o caminho do crime, para o caminho errado, né? E isso apareceu em várias falas. Aqui a gente já vai ter mais alguns desafios positivos. Aqui, ó. Participação no Grêmio da escola, avance 2 casas se você participar. Então, todas essas falas aparecem no jogo como desafio. E esse jogo eu acho um dos mais importantes, por quê? Porque ele foi construído a partir dessas falas, dessas narrativas dos estudantes. Então, porque assim, durante muito tempo a gente ouvia isso, trabalhava em algumas aulas, mas eu queria de alguma forma concretizar isso com material. E por que não produzir um jogo que dialogue, que fale sobre isso? Então, esse jogo Escuta em Jogo, ele vem nesse sentido. Ele vem dar voz àquilo que os estudantes falaram. E quando eu jogo isso com eles, esse jogo com eles, depois de um tempo, eles relembram, rememoram essas falas. Alguns falam se a situação resolveu, se não resolveu. E depois ainda tem um desdobramento dessa atividade. Eu peço para eles citarem alguns problemas, e não só citarem alguns problemas. Pode ser alguns que continuam aqui, outros que não apareceram, mas pensar em possibilidades de resolver esses problemas. Como resolver? Por exemplo, até aqui no jogo, ó, tem uma fala de crianças em situação de abandono, tem um número do Conselho Tutelar para ligar. Aqui em outra parte também tem o número da Defesa Civil numa situação de risco, de desmoronamento, né, depois de muitas chuvas. Então é um jogo, ao mesmo tempo que ele traz as falas, né, é pedagógico, é intencional, mas ele também é informativo, com alguns números de serviços públicos, até para eles entenderem que eles têm direito de usar serviços públicos que muitas vezes são negados ou que muitas vezes eles nem sabem que existe. Então é um jogo que eu tenho um carinho muito grande. Esse, como eu disse, não foi usado IA em momento algum, então demorei bastante para produzir também, mas eu tenho um carinho muito grande porque foi feito a partir dessas falas significativas dos estudantes. Todos os jogos que eu produzo são a partir de inquietações minhas, de observações, de falas, de situações que eu vivencio em sala de aula com os estudantes. Mas esse em especial tem a mão, né, deles, tem as falas deles de maneira literal aqui no jogo. Muitas falas eu coloquei de maneira literal, do jeito que eles falaram aqui. Então é um jogo que serve para refletir, para questionar, para lutar, para entender essas dinâmicas todas que permeia a vida dos brasileiros, principalmente dos brasileiros da periferia. Essa escola onde eu coletei todas essas escutas, né, essas falas dos alunos, é uma escola na periferia de Santo André e por isso esse jogo ainda tem esse caráter mais especial. Bom, agora falei um pouco desses jogos, dessas práticas, e essas experiências, né, que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa entender, que dá para trazer para a sala de aula, né? Dizer que nenhum desses jogos foi comprado em nenhuma plataforma, nenhum deles surgiu de uma receita pronta também. Muitos ainda estão em fase de aprimoramento, de melhoria. Eu tenho um arquivo de todos abertos que eu sempre vou... Muitos alunos vão trazendo ideias para esses e para novos jogos, e eu tenho ouvido bastante eles. Então, para criar uma proposta, não precisa ser jogo necessariamente, pode ser diversas propostas, né? Para aproximar o aluno do ensino, dessa reflexão. Você não precisa ser designer, você não precisa ser programador. Hoje a gente tem Hoje se democratizou, por exemplo, a criação da arte gráfica com o uso das IAs, de programas que são gratuitos ou por um baixo custo a gente consegue, às vezes com um pequeno treinamento ali para dominar essas ferramentas, a gente consegue mexer, editar. Não é nada extremamente complexo. Eu não sou designer, eu não sou programador nem nada, e consegui produzir tudo isso ao longo dos últimos 5 anos. Também não é necessário dominar, né, tecnologias complexas nem nada. Eu uso o Canva para fazer o layout dos jogos, das cartas, dos tabuleiros, e a IA para gerar as imagens que eu não consigo, eu não tenho esse dom, esse talento para arte, mas se eu conseguisse desenhar, a gente faria esse desenho. Já estou com em execução um projeto que os alunos estão desenhando essa arte, vou digitalizar, né, o desenho deles e vou colocar no jogo. Então vai ser um jogo inteiramente feito sem o uso de IA, apenas com as ferramentas de edição de imagens.
mas isso é mais pra frente, é outro jogo. Quem sabe no próximo vídeo eu já não trago ele pra falar um pouquinho aqui sobre isso. Bom, e o elemento mais importante de tudo isso continua sendo o outro, continua sendo o estudante, continua sendo essa preocupação com a educação de qualidade. O conhecimento que o professor possui, que é muito importante, e o conhecimento que ele tem sobre a sua prática, sobre os estudantes, sobre a escola, sobre a sociedade, né? E aí essas perguntas vão surgindo da prática, e essa prática a gente vai aprimorando, vai trazendo, tá? São inquietações que surgem na sala de aula, que eu já falei no início desse vídeo, elas continuam surgindo, e cada vez que surge uma inquietação, eu penso em novas metodologias para estar lidando com tudo isso, né? E dizer que isso não vai salvar a educação, isso não vai fazer com que aumente índice, porque essa não é nem a ideia. A ideia é, principalmente para mim, para os jogos que eu produzo no ensino de história, é fazer com que esse estudante seja mais reflexivo, que a gente minimize os impactos de conhecimentos que são negados para ele o tempo inteiro. E a gente sabe que, trabalhando de uma forma mais tradicional, muitas vezes há essa recusa por parte do estudante. E quando a gente trabalha de uma forma mais dinâmica, até quando eu vou trabalhar o tradicional, porque eu trabalho muito o tradicional, essa recusa ela é menor, porque ele já teve um contato inicial com o conteúdo, com a matéria, a partir de uma atividade dinâmica, ele conseguiu compreender. Então ele já não vai achar aquilo mais chato, ele já não vai achar aquilo mais uma imposição. E aí fica muito mais fácil dialogar, trazer um texto, trazer questões, trazer uma prova mais tradicional para eles, porque aí a aceitação vai ser muito melhor. Tá? Então a gente consegue unir os dois. E, de novo, isso não vai salvar a educação. Né? Não é isso. Não é essa nem a questão e nem a intenção aqui. É a questão de apresentar possibilidades. Possibilidades para trazer essa reflexão, para trazer esse ensino, conteúdo, trabalhar essas habilidades e tornar o nosso trabalho em sala de aula menos exaustivo, trabalhar o nosso trabalho em sala de aula menos desafiador e menos como um ambiente de confronto ali. Porque a gente sabe que isso só prejudica o nosso trabalho e a aprendizagem dos estudantes. Bom, para mim é isso que dá sentido, né, a todo esse processo. E o Paulo Freire vai trazer, né, eu ouvindo tantos estudantes, eu sempre, né, a gente vai rememorar aí Paulo Freire, que ele diz assim, né, quem ensina, aprende ao ensinar. No meu caso, aprendo o tempo inteiro com eles e vou tentando transformar isso em novas práticas, né? Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E aí eles vão ensinando, e, enfim, essa troca, essa múltipla troca com os meus estudantes, tanto do regular, dos anos finais, quanto os estudantes da EJA. Bom, eu acredito muito nessa ideia, né? Então, esses jogos que eu apresentei aqui não são produtos acabados, então o tempo inteiro eu estou editando, estou revendo, estou elaborando, reelaborando, né? Mas são como fio condutores ali para conseguir aproximar, para conseguir trazer esses conteúdos aí historicamente sistematizados, né? Então, jogos eu continuo transformando, aperfeiçoando, continuo recebendo as contribuições dos estudantes, porque ensinar também é aprender, como o Paulo Freire já disse, e criar também é um ato de escuta, né? Escuta, cria, cria, escuta, e nessa roda, nessa espiral, todos nós ganhamos, professores, estudantes. Eu agradeço a quem ficou até aqui, é um vídeo longo, mas acho que é bastante necessário, acho que é uma prática que pode fazer com que muita gente reflita, com que muita gente tente trazer um pouco dessas práticas, né? Muitos autores, e está muito na moda, eles vão chamar isso de metodologias ativas. Eu não gosto muito desses termos porque colocam uma responsabilidade muito grande, uma carga muito grande no professor, né? Como se o professor fosse o único responsável pelo fracasso da educação no Brasil. E não é, né? Não depende só do professor. Mas eu acho que aquilo que está ao nosso alcance dá para a gente tentar. E eu sei que muita gente faz isso, e é por isso ainda que a educação nesse país não colapsou, por aqueles que estão na sala de aula serem resistência, estarem tentando, estarem fazendo. E aqui eu apenas pude compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Se servir para alguém, ótimo. Se não servir, tranquilo também. Mas serve como um compartilhamento de ideias, de prática. Eu acho que quando a gente consegue compartilhar, isso toca o outro, todo mundo ganha, né? Bom, de novo, agradeço.
Muito obrigado. Tchau.